Olá, muito boa tarde a você que sintoniza os 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial. Está começando o programa Mentes Além do Tempo, um espaço de reflexão sobre a mente humana, a espiritualidade, a filosofia, a neurociência. Aqui a gente tem aqui um espaço para integrar diferentes campos do conhecimento, ampliando a forma como a gente compreende a mente, a vida e a própria experiência humana aqui nesse mundo material. Então, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou Edgar Bin, psicanalista, hipnoterapeuta, filósofo. Estou aqui ao lado da minha amada esposa, Eliane Bin, que também é psicanalista, biomagnetista médica, hipnoterapeuta e consteladora sistêmica. Boa tarde, Eliane. Boa tarde, Edgar. Boa tarde, queridos ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos. Querido ouvinte, você já se perguntou o que as suas dores, ou eventualmente aí as suas doenças, estão tentando te dizer? Já parou para pensar por que o seu corpo adoece? Você sabia que o nosso corpo tem a habilidade de se comunicar com a gente? Que as dores que você já sofreu, ou talvez ainda sofra, ficam marcadas ou às vezes até armazenadas no seu corpo? Pois é, já percebeu que o seu corpo sempre arranja aí um jeitinho de falar: tô aqui, hein? Mesmo quando a sua boca resolve guardar o silêncio, né? Então, quantas vezes aquela dor de cabeça terrível, aquela queimação insuportável no estômago aparecem, digamos assim, entre aspas, do nada, né? Será que é do nada? Será que, se você for honesto com você mesmo, você não vai perceber que essa dor veio depois de uma semana em que você engoliu muito sapo, que você aceitou humilhações, que você tolerou situações que violentaram valores que são muito valiosos para você, que são muito importantes? Então, hoje o que a gente queria era propor para você que está ouvindo a gente ou que está assistindo a gente aí pelo YouTube, que você faça uma pausa, que você observe o seu corpo, comece a fazer isso e comece a observar esse novo modelo de leitura da realidade que a gente vai apresentar no programa de hoje e que vai muito além do que a nossa sociedade costuma te dizer que é certo. Vem com a gente, então, vem com a gente para aprender a ler esses sinais, né, os códigos que o nosso corpo utiliza para se comunicar conosco. Afinal de contas, a gente fala isso aqui toda semana. O adoecimento físico, ele é uma espécie de palco onde o nosso inconsciente encena com precisão milimétrica os conflitos que nós tentamos esconder da gente mesmo. E para começar a entender essa dinâmica, a gente precisa enxergar o corpo como o grande tradutor das nossas angústias recalcadas, não é, Eliane? Sim, é isso mesmo. E a metafísica da saúde nos ensina muito como a gente pode traduzir a linguagem do nosso corpo. Para quem não sabe, a metafísica da saúde é uma abordagem filosófica e terapêutica, que ela vai investigar as causas emocionais, mentais e espirituais por trás das doenças, dos sintomas físicos. Mas antes de a gente entender a linguagem do corpo, a gente precisa entender um termo, gente, que é muito utilizado, que é o recalque. Então, o que quer dizer recalque, Eliane, né? O recalque, como a gente fala na psicanálise, ele foi modificado ao longo do tempo, pelo seu sentido original, né? Recalque aqui, gente, não é aquele da musiquinha do beijinho no ombro, não é isso não, tá? Não é inveja, não é dor de cotovelo. O recalque que a gente está falando aqui, como eu disse, é no sentido mais profundo. É o sentido que a gente usa na psicanálise. Então, recalque é calcar duas vezes, é afundar bem, é colocar lá no fundo. E pela teoria psicanalítica, ele é um mecanismo de defesa do nosso inconsciente. É quando a nossa mente esconde no inconsciente lembranças, traumas, desejos que causaram dor ou que entraram em conflito com as regras sociais. Ou seja, é tudo aquilo que a mente não conseguiu lidar em determinadas situações da vida. E são afundadas, né, como eu falei, lá no porão do nosso inconsciente. É como se a mente fingisse, né, que o problema acabou ou que ele nunca existiu. Então, sabe aquela ideia que muitas vezes a gente fala? Eu coloquei uma pedra em cima daquele assunto, não quero mais falar sobre isso. Né? Pois é, gente, com o tempo você esquece mesmo daquilo que te causou dor. Isso é uma forma de recalcar, né? Ou seja, eu não consigo lidar com aquilo. Então, o porão do inconsciente
pega tudo isso e deixa lá, enterrado, bem no fundo do poço para te proteger. Só que quando a gente faz isso, quando a mente silencia, ou quando finge que determinado problema acabou, como eu falei, né? A gente pensa que esquece, não nos lembramos o que nos machucou. Mas só isso, gente, não basta. Não basta esquecer no racional. Porque o seu corpo físico, ele vai assumir a palavra através da biologia. Então, o nosso organismo, ele funciona como uma espécie de diário vivo das emoções que não conseguimos processar. Então, a gente pode dizer que cada dor, cada trauma, cada desejo que a gente não consegue processar, fica marcado no nosso corpo. Bom, agora que você entendeu o que é recalque, então pense, por exemplo, numa gastrite ou, sei lá, numa úlcera gástrica, que são uma das queixas, né, muito comum nos consultórios médicos hoje em dia. Sim. Então, qual é a tradução da linguagem do corpo quando uma gastrite ou uma úlcera surge? Então, segundo a metafísica da saúde, o estômago, gente, é aquele órgão responsável por receber e digerir o mundo exterior. Então, vamos entender isso. Pense assim, o estômago é aquele cara legal, aquele que recebe tudo que você ingere, ele faz o trabalho dele, ele processa tudo, tira aquilo, né, que é aproveitado por outros órgãos, faz todas as sinapses necessárias e manda tudo embora para o intestino. Como a gente pode traduzir isso para a nossa vida quando você tem um problema de gástrico ou uma úlcera, seja lá o que for, no estômago? Tudo aquilo que você vive no seu dia a dia e não consegue aceitar, não consegue digerir, não consegue processar, né? Seja aquele trabalho onde você vai todos os dias insatisfeita, seja aquele companheiro que está ao seu lado e você não suporta mais, seja aquelas tarefas que você não concorda em fazê-las, mas mesmo assim você tem que fazer. Enfim, são situações do seu dia a dia e que te deixam insatisfeita. Então, o seu psiquismo, ele falha em processar e aceitar aquela realidade, que para você é até agressiva. Então, você literalmente é incapaz de digerir o que está acontecendo ao seu redor. Você não aceita o seu dia a dia. E o corpo, gente, responde de forma imediata, produzindo, por exemplo, um excesso de ácido gástrico. E aí surge aquela azia, né? Que literalmente, o que é? É aquela queimação, é o próprio fogo da raiva, é o fogo da frustração, né? Da contrariedade que não foi expressa na forma verbal, que não foi reconhecida e não foi aceita. Então, o estômago chora, gente, lágrimas de ácido. Por quê? A boca se recusou a colocar limites. Necessário, ou muitas vezes, fundamental ali para o seu dia a dia. Então, falta aceitação da sua realidade. Falta aceitação da vida que você está tendo. E a gente vê isso constantemente no consultório, né, Nene? As pessoas hoje preferem tomar remédio para aliviar o sintoma do que tratar a causa da dor do estômago. E a indústria farmacêutica, ela fica muito feliz com isso, porque você toma remédio, faz exame, vai até o último dia da sua vida. Não está tratando a causa, sabe? Você está tratando ali, investigando o sintoma. É isso mesmo, né? Então, para muitas pessoas é mais fácil calar a boca do sintoma com remédios, né? Do que enfrentar os nossos problemas. E para a indústria, como o Edgar falou, a indústria médica e farmacêutica, né? Quanto mais alimentam os sintomas, mais essas indústrias lucram. E a mesma coisa, gente, acontece também com todos os tipos de dores que a gente tem no corpo. E uma delas são as dores musculares. Eu acho que tem muita gente nos ouvindo agora que passa por isso, né? Porque essa mesma lógica que você falou no estômago se aplica muito bem às dores musculares e no diagnóstico, por exemplo, da fibromialgia. Por exemplo, psiquicamente falando, aquilo representa uma verdadeira armadura biológica construída ao longo de anos da sua vida. Sim, é isso mesmo. Então pense naquela pessoa que assumiu a responsabilidade absoluta por resolver os problemas de toda a família, de todo mundo. Aquela pessoa que carrega o peso do mundo nas costas e se recusa a demonstrar, gente, qualquer sinal de fraqueza, qualquer sinal de vulnerabilidade. É aquela pessoa que não aguenta mais carregar tanto peso, mas ela está ali, né? Quase se arrastando no chão, mas ela nega qualquer tipo de ajuda. Então essa pessoa desenvolve uma necessidade neurótica de controlar tudo.
todas as variáveis da vida. Mas a gente sabe que controlar tudo, gente, a gente fala sempre isso, é impossível. E aí, né, como consequência direta disso, toda a rigidez mental e a inflexibilidade psicológica acaba se refletindo na rigidez física. Então, os músculos ficam tensos, ficam endurecidos, como se a pessoa estivesse prestes a entrar em um combate físico a qualquer minuto. É o corpo travando para segurar um choro ou uma necessidade desesperada de colo, de carinho, né, de descanso. Mas o orgulho impede a pessoa de assumir esse lugar. Aí ela prefere tomar um Dorflex, né, e dizer que está tudo bem, que ela aguenta mais um pouquinho, né? Gente, é bom a gente deixar muito claro uma coisa aqui, né? Ninguém está falando aqui para você não tomar remédio, tá? Não é isso. Toma lá o seu remédio, mas olha para o sintoma, sabe? Vê direitinho o que está acontecendo com você. Um outro órgão do nosso corpo que fala muito nessa coisa do emocional é a pele, né? Até a nossa pele, que é a maior barreira de contato entre o nosso eu interior, e o mundo externo. A nossa pele fala muito sobre essas fraturas emocionais que a gente vive. Fala muito sobre a nossa comunicação com o mundo. E o nosso psiquismo vai falar conosco por meio do quê? Das alergias, das dermatites e até da psoríase, né? A pele é aquele limite geográfico de quem nós somos. Ela representa, gente, barreiras, limites, privacidade. E quando a gente vivencia uma profunda irritação com o ambiente em que a gente está inserido, quando nós enfrentamos uma grande dificuldade, quando a gente está sendo invalidado, né? Quando a gente não consegue impor a nossa posição, o nosso ponto de vista, quando a gente não consegue dizer não para as invasões que vêm de fora, o corpo ele vai utilizar o tecido cutâneo para sinalizar esse descontentamento. Então, sabe aquela coceirinha renitente, sabe? Ou aquela vermelhidão repentina? Então, são manifestações biológicas dizendo que algo ou alguém está violando o nosso espaço sagrado, está rompendo a nossa fronteira sem a nossa permissão. Então, o corpo assume o que nós podemos chamar de rejeição biológica, daquilo que a pessoa aceita socialmente por medo de ser rejeitada, pela necessidade de pertencer. E ela não percebe o preço altíssimo que ela está pagando para poder, entre aspas, fazer parte. E eu acho, Eliane, não sei se você vai concordar comigo, mas eu acho que isso tem acontecido, em grande parte, por causa dessa coisa que se tornou meio que cultural do todo mundo tem que ser feliz, sabe? Eu acho que o grande desafio da nossa época é essa manifestação que ocorre dentro de um cenário cultural extremamente perverso e que os sociólogos hoje em dia estão chamando de rapicracia. Eu não acho que seja só por isso, né? Mas com certeza nós vivemos sob a vigência de uma ditadura da felicidade obrigatória. Então, existe uma demanda social que exige performance, gente, impecável, né? Sorrisos constantes, uma positividade o tempo todo, 24 horas por dia. E a partir do momento que eu deixo de ser quem eu sou para ser alguém que usa máscaras, né? Que a sociedade está exigindo, que a sociedade está me impondo, eu estou deixando a minha privacidade de lado. Eu estou permitindo que me invadam. E aos poucos eu deixo de ter meus próprios pensamentos, minhas próprias ideias, minhas próprias escolhas. Enfim, gente, é muito complicado isso. É muito complicado mesmo, viu? Por exemplo, tem um movimento aí, né, que é cultural, como eu disse, que está, né, criminalizando a tristeza, o luto, o desânimo e a própria vulnerabilidade humana. Então, se você acorda num dia difícil, sentindo o peso, né, de algum problema que você está enfrentando, a sociedade imediatamente vai fazer você acreditar que você está fracassando, né, que você está fracassando em ser feliz. Exatamente, né? E aí, muitas vezes, muitas pessoas recorrem às medicações. E essa busca frenética, né, por essa alegria artificial e performática, né, cria uma panela de pressão psíquica, gente, que destrói qualquer pessoa. É importante a gente lembrar, gente, o sofrimento humano, ele sempre existiu e continua existindo em larga escala no nosso planeta. E por um simples motivo. A dor, as perdas, as frustrações, elas são parte da experiência humana na matéria. Elas fazem parte da estrutura da vida. No entanto, como o sofrimento se tornou um tabu, uma vergonha para muita gente, sempre tem alguém que fala para você, ó, deixa disso, levanta a cabeça.
E isso faz as pessoas se sentirem culpadas por serem imperfeitas, por viverem períodos de crise. E para se adequar ao padrão exigido pela sociedade, a pessoa engole a sua angústia, recalca o seu medo, empurra toda a sua insatisfação para os porões mais escuros da mente, né? O resultado disso, gente, é terrível, porque tudo aquilo que é reprimido no psiquismo, ele ressurge com força total no sintoma. E o sintoma sempre vai se manifestar na forma de uma doença, né, de um distúrbio psíquico, como a depressão, a ansiedade, ou, né, na forma de uma dor. Enfim, tudo aquilo que não é elaborado em forma de palavras ou consciência vai virar um sintoma no corpo. E, infelizmente, diante dessa panela de pressão que as pessoas estão vivendo, né, a nossa civilização encontrou uma saída ilusória, que é um tipo de anestesia geral. Nós nos transformamos em uma sociedade, gente, hipermedicada e profundamente desconectada da realidade e principalmente da nossa essência, né? É a tal da camisa de força química. Pois é, quando surge uma dor de cabeça provocada pelo estresse, a gente corre para a farmácia em busca de um analgésico potente, né? Quando a queimação no estômago aperta, a gente toma logo um protetor gástrico. Quando a angústia existencial no final vai aparecendo, as pessoas passam horas arrastando a tela do celular de forma compulsiva. Para quê? Para anestesiar a mente e preencher aquele vazio. Pois é, essa busca incessante por alívio rápido, gente, cala a boca do sintoma físico e amortece o mal-estar, mas também mantém a causa intacta. Né? É o equivalente a desligar o motor de um carro que apresenta algum problema. Você desliga o carro, o problema desaparece, né? Mágica. Só que quando você liga o carro, você vê que o problema ainda está lá, né? E o pior nem é isso, viu? O pior é quando as pessoas preferem gastar fortunas em medicações que mascaram o sintoma, né? Ao invés de você dedicar algum tempo para investigar a verdadeira origem do incêndio, quantas pessoas dizem não ter dinheiro para investir em terapias, mas acabam gastando fortunas na farmácia, né? Gente, precisamos aprender a olhar para o sintoma não como um inimigo biológico que precisa ser aniquilado a qualquer custo e a qualquer preço. A gente precisa olhar para ele como um mensageiro extremamente honesto e fiel a nós mesmos. Então, o adoecimento físico, gente, é uma bênção, tá? Entenda o que eu estou falando. Ele é um sinalizador vital de que a engrenagem da nossa vida não está funcionando bem há algum tempo. Então, a dor física, a doença, o distúrbio, né, psíquico, como eu falei, tudo isso são aliados nossos. Então, a doença surge para romper, gente, uma ilusão, para nos forçar a parar quando nós insistimos em continuar caminhando em uma direção que só nos destrói. Então, gente, o que a gente quer deixar no programa de hoje é que muitas vezes a sabedoria do nosso corpo ativa um freio de emergência biológico e ele está tentando, na verdade, salvar a nossa alma da alienação. E isso a gente vê até no Evangelho, né? Jesus falava dessa compreensão que é clínica, mas também é filosófica. Só que para ter esse entendimento a gente precisa conectar o Evangelho com o funcionamento real da psique humana, né? Quando a gente vê, por exemplo, no Evangelho, de forma muito enfática, inclusive, que o reino de Deus está dentro de nós, Jesus está fazendo um alerta, ele está dizendo que a nossa mente, a nossa biologia constitui um templo sagrado, onde habita a nossa essência vital e a nossa centelha divina. Por isso que cuidar do corpo, cuidar desse templo nosso, exige, antes de qualquer coisa, o abandono definitivo da hipocrisia existencial de fingir que está tudo bem externamente, enquanto que o nosso mundo interior está completamente destruído. O verdadeiro processo de cura e de desenvolvimento da nossa espiritualidade começa quando a gente desenvolve a coragem de olhar para nossas sombras. É quando a gente acolhe as nossas faltas, é quando a gente aceita as nossas imperfeições, é assumir, gente, a responsabilidade pela nossa própria vida. É entender que a dor é inerente à jornada humana. É entender que esse confronto sincero com a nossa verdade é o único caminho real para o nosso despertar. Gente, o autoconhecimento é o retorno à nossa verdadeira essência. A gente precisa conquistar a nossa saúde de forma íntegra, na forma integral, né? Corpo, mente e espírito precisam estar alinhados, em coerência, para sermos saudáveis de forma plena. Então, o equilíbrio do nosso templo, desse templo sagrado, do nosso corpo,
depende do quanto a gente consegue sustentar a verdade que habita nele. A gente precisa parar de ser um joguete do desejo dos outros, sabe? Muitas pessoas adoecem porque passam a vida toda tentando corresponder às expectativas dos pais, do marido, da esposa, do mercado de trabalho, e aí sufoca a própria essência, a própria potência de agir no mundo. Então, elas se tornam personagens de uma história que elas não escolheram escrever. Curar o corpo exige, portanto, a coragem de assumir a responsabilidade pela própria vida e pelo próprio desejo e bancar as nossas escolhas. Isso nos torna humanos, inteiros e integrados. Bom, e como é que a gente faz então? Vamos dar aqui algumas dicas para começar a traduzir as mensagens do seu corpo e transformar essa realidade prática a partir de hoje, né? São 4 atitudes bem simples que você pode aplicar no seu dia a dia para que você tenha, né, um impacto direto na sua saúde física, emocional e espiritual. E a primeira dica é adotar a prática de se perguntar. Então, sempre que você sentir aí uma dor de estômago, uma queimação ou de qualquer outra natureza, feche os olhos e faça a seguinte pergunta: se essa dor específica pudesse falar, o que ela estaria dizendo que eu não estou tendo coragem de verbalizar ou de assumir na minha vida? Escute a resposta que vai surgir no silêncio da sua intuição. A segunda dica é: comece a praticar diariamente a alfabetização emocional. O que é isso, Eliane? Isso significa, gente, treinar a si mesmo para dar o nome exato e correto aos sentimentos que atravessam o seu peito ao longo do dia. Em vez de engolir a frustração que vem depois de um desentendimento familiar ou de um problema no trabalho e repetir mecanicamente para os outros que está tudo bem, alimentando, né, esse ciclo falso, tóxico da falsa positividade, faça o caminho inverso. Valide internamente a sua raiva, o seu medo, a sua decepção, a sua tristeza. Diga para si mesmo: eu estou com raiva dessa situação. Ou diga: eu estou profundamente triste com o que aconteceu. Então, gente, reconhecer o sentimento e se permitir sentir a emoção de forma consciente é um passo importantíssimo. Que essa energia psíquica seja drenada e elaborada. Isso impede que ela fique retida e acabe se transformando em uma doença física ou em um distúrbio emocional. Você só pode combater aquilo que você conhece. Então, nomeie e aceite as suas emoções, sem defini-las como ruins. A terceira dica é mais complicadinha, mas é perfeitamente possível de você colocar em prática, tá? Aprenda a estabelecer limites claros e firmes na condução da sua carga diária de compromissos e de cobranças, tá? Comece a reconhecer com humildade os sinais de exaustão e fadiga do seu corpo. O seu templo sagrado vai estar emitindo isso, e você sabe. Entenda de uma vez por todas que dizer não firme para as demandas externas, muitas vezes abusivas, inclusive, dizer não para o excesso de trabalho, para as exigências, para as pessoas que ao seu redor fazem pedidos descabidos, é uma forma muito pura de você dizer sim para a preservação da sua saúde física, mental e emocional, tá? O esgotamento não é um troféu de honra, gente. É um sinal de negligência com a vida que Deus te concedeu. E a quarta dica é: dê de presente para você, gente, algumas sessões de biomagnetismo médico. Gente, não é papo. Essa técnica é incrível, tá? Eu tenho visto grandes milagres no consultório com pessoas que chegam com dor e saem da sessão sem dor. Pessoas que chegam tristes, magoadas e saem da sessão bem, tranquilas, em paz, com o coração aliviado. E além dos nossos clientes, né, a gente tem vivido isso na pele, né, Edgar? Vivi isso essa semana. Vivi essa semana. Tô há 15 dias com uma dor terrível nas costas aqui, coloquei os ímãs de um dia para o outro, a dor assim de 10 desceu para 2, no dia seguinte para 1. É uma coisa, parece mágica, né? É incrível mesmo. A Bia também, a nossa filha, teve um problema com o bracinho, com a dor. Foi colocar os ímãs, assim, no dia seguinte estava sem dor, zerada. E o mais incrível é que o biomagnetismo, ele não trata apenas sintomas físicos. É como a gente está falando, ele vai tratar o sintoma na sua origem. É isso mesmo, gente, que você ouviu. O biomagnetismo, ele vai além do físico. Ele trata o físico, o emocional e o espiritual, acredite. De fato, gente, é uma técnica maravilhosa, muito efetiva. Então eu te convido, sabe, venha fazer algumas sessões de biomagnetismo comigo. Se dê de presente esse carinho, esse autocuidado, você merece. E, gente, o nosso corpo, ele é um mapa, né, para a nossa verdadeira consciência.
Ele está o tempo todo dialogando conosco. Então, cada emoção, cada encontro, cada desafio, cada manifestação dele pode ser um convite ao autoconhecimento. Então, quanto mais a gente amplia a consciência sobre o que sentimos e o que vivemos, menos nos tornamos reféns de reações automáticas e ilusórias. E mais a gente se aproxima, né, de uma existência alinhada com quem realmente a gente é, uma centelha divina. Gente, nosso programa acabou, nosso tempo está estourado já, mas dá tempo da gente passar os nossos contatos de WhatsApp. Para falar com a Eliane e agendar uma sessão de biomagnetismo, você manda mensagem no 11 98420 9959 e para falar comigo, manda mensagem também, 11 97563 3113. Bom final de semana a todos. Queridos, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.